A Bíblia, como manual de prosperidade e sabedoria prática. A Bíblia vai muito além de ser um simples livro sagrado. Ela é um verdadeiro manual de vida que nos guia para prosperar com propósito e sabedoria. Desde os tempos antigos, suas páginas revelam princípios atemporais que ensinam não só sobre espiritualidade, mas também sobre como alcançar abundância e sucesso de maneira justa e responsável. Ao entender a Bíblia como esse guia prático, a pessoa começa a enxergar a riqueza não apenas como um objetivo, mas como uma consequência natural de viver alinhado com a vontade divina. Este vídeo convida a todos para uma profunda transformação financeira, baseada nos ensinamentos bíblicos que poucos realmente conhecem. Vamos explorar juntos os segredos escondidos nas Escrituras, que, se aplicados com fé e disciplina, podem mudar a vida financeira e espiritual de qualquer pessoa. Imagine poder administrar seu dinheiro, tempo e oportunidades com a mesma sabedoria que líderes e profetas usaram há milhares de anos, e ainda assim ter uma vida plena de propósito e paz. É hora de abrir o coração para essa mudança de mentalidade. Muitos vivem presos à ideia de que a prosperidade é apenas para poucos ou fruto de sorte. Mas a Bíblia mostra que é para todos que buscam viver conforme os princípios divinos. Este conteúdo é para quem deseja quebrar barreiras financeiras, vencer desafios e construir um futuro sólido, sem abrir mão dos valores espirituais. Prepare-se para uma jornada que vai despertar um novo olhar sobre riqueza e fé. Nesse caminho, será possível entender que prosperar não significa apenas acumular bens, mas sim administrar com responsabilidade o que Deus nos confia, com gratidão e generosidade. A riqueza verdadeira, aquela que transforma vidas, começa dentro de cada um, no coração e na mente, renovados pela palavra. Esse conhecimento profundo será o primeiro passo para uma vida alinhada ao propósito divino, onde a abundância não é um fim, mas uma ferramenta para fazer o bem. Ao longo deste vídeo, serão compartilhados ensinamentos práticos, exemplos reais e passagens bíblicas que fundamentam cada princípio. A ideia é que você possa aplicar imediatamente esse conhecimento, tornando-o útil e acessível. Não é um conteúdo distante ou difícil, mas sim uma conversa amigável, como um mentor que está ao seu lado, oferecendo dicas valiosas para o seu sucesso financeiro e espiritual. Assim, essa introdução quer despertar a curiosidade para o que está por vir, mostrando que a Bíblia pode ser o diferencial para quem deseja prosperar com integridade e propósito. A transformação começa agora, com a decisão de aprender e agir segundo a sabedoria eterna. E claro, essa é só a porta de entrada para uma caminhada de descobertas que impactarão sua vida para sempre. E se você já percebeu o quanto o poder das palavras pode influenciar a sua realidade, prepare-se para o próximo passo, onde entenderemos como as declarações de fé, alinhadas com a palavra, podem abrir as portas para uma prosperidade verdadeira e duradoura. Vamos juntos! O poder das palavras e declarações de fé. Provérbios 18, 21. Marcos 11, 23. As palavras que escolhemos têm um poder incrível, muito maior do que a maioria imagina. Provérbios 18, 21 nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que o que falamos, em especial sobre nossa vida financeira, pode gerar efeitos profundos, seja para construir, seja para destruir. Falar com fé e positividade é o primeiro passo para transformar a realidade, pois nossas palavras influenciam diretamente nossos pensamentos e atitudes, criando um ambiente propício para o sucesso. No Evangelho de Marcos 11, 23, Jesus ensina: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será feito a ele.
Aqui, ele revela o poder das declarações firmes e cheias de fé, que quebram barreiras e despertam milagres. Na vida financeira, isso se traduz em substituir pensamentos e palavras de dúvida por declarações que afirmem crescimento, oportunidades e provisão divina. É como plantar sementes férteis na mente para colher prosperidade. Praticamente, isso quer dizer que, em vez de repetir frases negativas como "não consigo pagar minhas contas" ou "sempre falta dinheiro", devemos conscientemente substituir essas palavras por afirmações positivas. Deus me guia a oportunidades que aumentam minha renda. Ou eu administro meus recursos com sabedoria e sou abençoado. Essa mudança simples, porém poderosa, altera a vibração mental e emocional, abrindo portas que antes pareciam fechadas. É interessante notar que muitas pessoas perdem oportunidades financeiras por causa da fala negativa, que gera medo e bloqueios. Ao praticar declarações de fé diariamente, seja em orações, meditações ou até mesmo conversas consigo mesmo, cria-se um ambiente interno onde a prosperidade pode florescer. Um exemplo prático é escrever diariamente frases de confiança financeira e repeti-las com convicção, como se já fossem realidade. Além disso, essa postura positiva não é apenas um exercício mental, mas uma atitude que traz coragem para agir com ousadia e criatividade, buscando novas formas de gerar renda. Isso pode incluir estudar um curso de finanças, investir em um negócio próprio ou mesmo negociar melhores condições no emprego. Tudo isso nasce da palavra falada com fé, que move corações e mentes, inclusive a nossa. A Bíblia, assim, orienta que devemos vigiar o que sai da nossa boca, porque nossas palavras têm poder de atrair o que proclamamos. Essa verdade, se bem aplicada, pode ser o diferencial entre uma vida financeira estagnada e uma trajetória de crescimento contínuo. O poder está nas suas mãos, ou melhor, na sua fala, para moldar a realidade que deseja viver. E partindo dessa força das palavras, o próximo passo é entender como a renovação da mente, o alinhamento dos pensamentos com a vontade de Deus, prepara o terreno para que essa prosperidade se manifeste de forma consistente e duradoura. Renovação da mente e alinhamento dos pensamentos com Deus. Provérbios 23, 7, Romanos 12, 2. Quando falamos sobre prosperidade bíblica, não podemos deixar de lado o papel fundamental da mente na construção da nossa realidade financeira. Provérbios 23, 7 nos ensina: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que a forma como pensamos molda quem somos e, consequentemente, nossas condições de vida. Se a mente está cheia de dúvidas, medos e crenças limitantes, é natural que a prosperidade fique distante. Renovar a mente é um passo indispensável para qualquer transformação verdadeira. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 2, complementa essa ideia ao afirmar que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação da mente. Essa renovação não é superficial, é uma mudança profunda no modo de pensar, sentir e agir, alinhando nosso pensamento com a vontade e os princípios de Deus. Essa transformação mental abre espaço para que a fé floresça e que as promessas divinas se tornem realidade em nossa vida financeira. Na prática, renovar a mente envolve alimentar-se constantemente da palavra, meditar em suas verdades e aplicar seus ensinamentos. Por exemplo, reservar momentos diários para ler livros como O Rico de Forma Diferente, de John Piper, ou Dinheiro e a Lei do Amor, de Larry Burkett, pode ajudar a reprogramar conceitos errados sobre dinheiro. Além disso, a prática da meditação bíblica, direcionada a temas financeiros, é poderosa para fixar no coração a confiança na provisão divina. Outro ponto importante é observar os pensamentos automáticos que surgem quando enfrentamos dificuldades financeiras. Muitas vezes, eles carregam mensagens negativas como "nunca vou sair do vermelho" ou "dinheiro não é para mim".
Identificar essas crenças e substituí-las conscientemente por pensamentos de fé, esperança e estratégia é fundamental. Uma dica prática é usar a técnica da escrita reflexiva. Anote seus pensamentos negativos e, ao lado, escreva contra-argumentos bíblicos que fortaleçam sua confiança. Quando a mente está renovada, as atitudes começam a mudar. A pessoa passa a agir com mais coragem, buscar conhecimento e tomar decisões financeiras mais acertadas, tudo sustentado pela certeza de que Deus é quem proverá. Essa confiança não elimina desafios, mas dá paz no meio das dificuldades, sabendo que cada passo está sendo guiado por Ele. Finalmente, essa renovação mental é o que permite que o poder das palavras, tópico anterior, seja plenamente efetivo. Quando o coração e a mente estão alinhados com Deus, as declarações de fé deixam de ser simples palavras para se tornarem uma força real que movimenta os céus e transforma a terra. E é exatamente essa sintonia que prepara a pessoa para escolher com sabedoria entre Deus e o dinheiro. Deus ou o dinheiro. A escolha do senhorio. Mateus 6:24, 1 Timóteo 6:10. Uma das decisões mais profundas que uma pessoa pode tomar está diretamente ligada à sua relação com Deus e com o dinheiro. Em Mateus 6:24, Jesus é claro ao dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Essa afirmação nos chama a refletir. Quem realmente governa nosso coração? Deus ou o dinheiro? Essa escolha determina o rumo da nossa vida, incluindo nossa prosperidade. O amor exagerado pelo dinheiro é alertado em 1 Timóteo 6:10 como a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si que é perigoso, mas o apego, a idolatria que ele pode se tornar quando colocamos nosso coração nele. É fácil deixar que o desejo por riquezas tome conta e substitua a confiança em Deus, criando um ciclo de ansiedade e insatisfação que destrói a paz interior e prejudica as decisões financeiras. Colocar Deus no centro da vida financeira é essencial para encontrar liberdade. Quando Ele é o Senhor do nosso coração, o dinheiro se torna uma ferramenta, não um dono. Essa mudança de perspectiva transforma a forma como lidamos com recursos, prioridades e escolhas. Por exemplo, administrar com sabedoria, investir para o bem e dar com generosidade são atitudes que florescem de um coração que honra a Deus acima de tudo. Muitas vezes, a escravidão ao dinheiro se manifesta através do estresse, da ganância e do medo constante de perder o pouco que se tem. Essa prisão é uma forma de idolatria silenciosa que nos afasta do verdadeiro propósito de prosperar para servir e abençoar. Reconhecer isso é o primeiro passo para libertar-se, mudando hábitos e colocando a fé em ação. Na prática, uma pessoa pode avaliar onde está seu coração, observando como reage às finanças, com paz ou ansiedade, generosidade ou egoísmo. É fundamental cultivar uma vida de oração, buscando orientação divina antes de decisões importantes, e lembrando-se que tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Além disso, é importante criar um ambiente de valores sólidos, evitando comparações e a cultura do consumismo que impulsiona o apego ao dinheiro. Desenvolver gratidão diária pelo que se tem ajuda a manter o foco no que realmente importa e fortalece a dependência em Deus. Com essa escolha clara entre Deus e o dinheiro, a pessoa se prepara para administrar com fidelidade o que lhe foi confiado, assunto que aprofundaremos agora ao falar sobre a mordomia responsável dos bens divinos. Administração responsável. Somos mordomos dos bens de Deus. Salmo 24:1, Lucas 16:10, Mateus 25:14-30. Tudo o que possuímos, em última análise, pertence a Deus. O Salmo 24:1 deixa isso bem claro. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Somos apenas administradores temporários, chamados a cuidar com zelo dos recursos que Ele nos confiou.
Essa visão nos tira o peso da posse e nos coloca no papel de mordomos fiéis, responsáveis por multiplicar e usar com sabedoria tudo o que recebemos. A parábola dos talentos, narrada em Mateus 25, 14 e 30, é um exemplo perfeito da expectativa divina em relação à nossa mordomia. O Senhor confia diferentes quantias a seus servos e espera que façam bom uso delas, multiplicando o que receberam. 2 servos agem com coragem e diligência, enquanto o terceiro, por medo, enterra o seu talento. O desfecho revela que Deus valoriza a iniciativa, a coragem e a fidelidade no uso dos recursos. Ser um mordomo fiel vai muito além de apenas guardar ou conservar o que temos. Significa administrar com sabedoria, planejar, investir e buscar crescimento. Isso inclui cuidar da saúde financeira, do tempo e das oportunidades, reconhecendo que tudo deve servir a um propósito maior. Um exemplo prático é criar um plano financeiro pessoal, que inclua poupança, investimentos e doações, sempre com consciência e responsabilidade. O conceito de mordomia também implica em prestar contas e agir com transparência, tanto para conosco quanto para com Deus. Não adianta acumular sem propósito ou agir com negligência, pois a fidelidade se revela nas pequenas decisões do dia a dia. Cuidar do orçamento doméstico, acompanhar gastos e evitar desperdícios são formas concretas de demonstrar essa fidelidade. Além disso, a mordomia está ligada à generosidade. Multiplicar os recursos não significa apenas acumular, mas compartilhar com os necessitados, apoiar projetos e abençoar a comunidade. Essa atitude honra a Deus e abre espaço para que a bênção continue fluindo. É uma prática que renova o coração e fortalece a fé. Ao compreender essa responsabilidade como mordomos, a pessoa muda sua postura diante da riqueza, passando a ver o dinheiro como um instrumento de serviço e não de poder. Isso traz paz, propósito e alinhamento com os princípios divinos, preparando-a para os próximos passos rumo à prosperidade, como o planejamento e organização financeira. E falando em planejamento, é fundamental entendermos como a organização e o cálculo cuidadoso são essenciais para edificar uma vida financeira sólida e alinhada com Deus. Planejamento e organização financeira. Lucas 14, 28. Provérbios 24, 3, 4. Planejar é a chave para construir qualquer coisa que valha a pena, e isso inclui a vida financeira. Jesus, em Lucas 14, 28, nos desafia a refletir. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular a despesa, para ver se tem com que a acabar? Essa pergunta simples traz um ensinamento profundo sobre a importância de avaliar recursos antes de agir. Sem um planejamento adequado, mesmo os esforços mais sinceros podem resultar em frustrações e perdas. No contexto das finanças pessoais, isso significa criar um orçamento detalhado que acompanhe as receitas e despesas, prevendo gastos fixos e variáveis. Esse hábito, embora pareça simples, é um verdadeiro divisor de águas para quem deseja prosperar. Quando a pessoa sabe exatamente para onde o dinheiro está indo, evita desperdícios, toma decisões conscientes e constrói uma base estável para o futuro. Provérbios 24, 3, 4 complementa essa ideia ao dizer: com sabedoria se edifica a casa e com inteligência se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Isso mostra que o conhecimento e a inteligência financeira são ferramentas divinas para estabelecer segurança e abundância. Organizar as finanças é um ato de sabedoria que reflete o cuidado com o que Deus confiou. Na prática, uma boa estratégia é reservar um tempo semanal ou mensal para revisar o orçamento, ajustar metas e planejar investimentos. Pode-se usar aplicativos financeiros, planilhas simples ou até mesmo cadernos tradicionais. O importante é manter o controle ativo. Além disso, estabelecer prioridades e evitar compras impulsivas
ajuda a manter o equilíbrio e a paz no coração. O planejamento também envolve considerar o futuro, como a criação de uma reserva de emergência, investimentos para a aposentadoria e o cuidado com imprevistos. Essa postura não é apenas prudente, mas bíblica, pois demonstra confiança e responsabilidade na mordomia dos recursos. Quem planta com sabedoria hoje, colhe frutos mais seguros amanhã. E mais, planejamento não é sinal de desconfiança em Deus, mas de fé ativa. Ao preparar-se com inteligência, a pessoa coopera com o plano divino e demonstra gratidão pelo que recebe, honrando a Deus com a boa administração. Isso prepara o terreno para o crescimento da mentalidade de abundância. Mentalidade de abundância e provisão divina. 2 Coríntios 9:8, Filipenses 4:19. Adotar uma mentalidade de abundância é um passo crucial para experimentar a verdadeira prosperidade que Deus deseja para cada um de nós. Em 2 Coríntios 9:8, a Bíblia assegura: "E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, para que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra." Isso nos mostra que a provisão divina é generosa e que não estamos limitados pelas circunstâncias humanas ou pelos recursos visíveis. É comum cairmos na armadilha da escassez, onde a mente fica presa ao medo de perder o pouco que temos ou a acreditar que nunca será o suficiente. No entanto, Filipenses 4:19 nos lembra que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Essa promessa é um convite para confiarmos plenamente no cuidado de Deus, mesmo quando o caminho parecer difícil ou incerto. Ter uma mentalidade de abundância não significa desperdiçar ou agir de forma irresponsável, mas reconhecer que Deus é a fonte inesgotável de tudo o que precisamos. Essa visão muda a forma como enxergamos o dinheiro, o trabalho e as oportunidades, nos tornando mais ousados para agir, investir e compartilhar. Por exemplo, alguém pode decidir estudar novas habilidades ou buscar investimentos conscientes, confiando que cada passo é sustentado pela provisão divina. Além disso, essa mentalidade traz paz e segurança, pois mesmo diante de dificuldades financeiras, a pessoa sabe que não está sozinha nem desamparada. Essa confiança gera coragem para superar obstáculos e persistir, sabendo que Deus opera em nosso favor. É um convite para viver com fé prática, onde a expectativa não está na sorte, mas na fidelidade de Deus. Na vida cotidiana, cultivar essa mentalidade pode começar com práticas simples, como agradecer diariamente pelas bênçãos já recebidas, mesmo as pequenas, e manter uma atitude positiva diante dos desafios. Também é importante cercar-se de pessoas que compartilhem essa visão de esperança e confiança, fortalecendo a caminhada. Ao incorporarmos a mentalidade de abundância em nossa vida, abrimos portas para que a provisão divina flua livremente, transformando nossa realidade financeira e espiritual. Essa mudança prepara o terreno para a fidelidade e responsabilidade, tema que exploraremos a seguir, pois são essenciais para consolidar a prosperidade verdadeira. Fidelidade e responsabilidade nas pequenas coisas. Lucas 16:10, Provérbios 27:23. A Bíblia nos ensina que a fidelidade é testada nas pequenas coisas antes de nos confiar grandes responsabilidades. Em Lucas 16:10, lemos: "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito." Essa verdade destaca a importância das atitudes diárias, da atenção aos detalhes e da responsabilidade com os recursos aparentemente insignificantes. São essas pequenas ações que demonstram o caráter e a preparação para a prosperidade. Cuidar com zelo do que temos, por menor que seja, é um ato de reverência a Deus e um exercício de maturidade espiritual. Provérbios 27:23. Reforça essa ideia ao dizer:
Procura conhecer bem o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração nos teus rebanhos. Na linguagem atual, isso significa acompanhar de perto nossas finanças, negócios e investimentos, sabendo exatamente para onde está indo cada recurso. Um exemplo prático é manter um controle rigoroso das despesas domésticas, evitando gastos desnecessários e desperdícios. Outra atitude é planejar pequenas economias mensais que, ao longo do tempo, se transformam em reservas que garantem segurança e tranquilidade. Esses hábitos evidenciam que a fidelidade está nas escolhas conscientes, no comprometimento com a administração correta. Além disso, a responsabilidade nas pequenas coisas prepara o coração para aceitar maiores desafios e oportunidades. Deus observa como administramos aquilo que nos foi confiado, e essa observação determina o aumento de bênçãos e responsabilidades. Uma pessoa que negligencia o pouco dificilmente estará pronta para receber mais. Essa fidelidade não deve ser vista como obrigação pesada, mas como uma expressão de amor e respeito pelo que Deus nos deu. Quando cuidamos bem do que temos, honramos o Criador e fortalecemos nossa confiança para avançar com coragem. Esse comportamento gera tranquilidade e estabilidade, elementos essenciais para prosperar. Ao cultivarmos a fidelidade e a responsabilidade, damos passos sólidos rumo a uma vida financeira saudável, onde cada decisão é orientada pela sabedoria divina. Essa base nos prepara para o próximo princípio: a generosidade como chave para prosperar e multiplicar as bênçãos em nossa vida. Generosidade como chave para prosperar. Malaquias 3:10, Lucas 6:38, Provérbios 11:25. Generosidade é um princípio que a Bíblia coloca no centro da verdadeira prosperidade. Em Malaquias 3:10, Deus nos desafia: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essa promessa é uma prova clara de que a fidelidade em dar é recompensada com abundância. Não se trata apenas de cumprir uma obrigação religiosa, mas de viver uma atitude de fé e confiança em Deus, reconhecendo que tudo o que temos é dele e que devolver é uma forma de agradecer e participar do seu plano. Lucas 6:38 complementa isso: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. A generosidade abre portas para que a bênção flua e se multiplique. Praticar a generosidade significa ir além do simples ato de dar dinheiro. Pode ser compartilhar tempo, talentos e recursos de diversas formas. Um exemplo prático é apoiar causas sociais, ajudar um vizinho em necessidade ou investir em projetos que promovem o bem-estar coletivo. Essa entrega, feita com coração sincero, cria um ciclo de bênçãos que retorna para quem dá. Provérbios 11:25 afirma: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Essa passagem revela que o ato de dar é transformador, tanto para quem recebe quanto para quem oferece. A generosidade fortalece a fé, promove a comunhão e gera um ambiente de prosperidade espiritual e material. A vida generosa é um reflexo do caráter de Deus, que é abundante e amoroso. Ao sermos generosos, demonstramos nossa confiança no cuidado divino e nossa disposição para ser canal de bênçãos no mundo. Essa postura afasta o egoísmo e fortalece as relações interpessoais, fundamentais para uma caminhada próspera. Para quem deseja começar a praticar a generosidade, uma dica é destinar uma parte do que recebe para ajudar causas que toquem seu coração, mesmo que seja pouco no início. O importante é a intenção e a regularidade desse gesto. Assim, cria-se um hábito que traz satisfação e abre caminhos para o crescimento. Conforme a generosidade cresce, também cresce a capacidade de receber
e multiplicar. Esse princípio bíblico nos mostra que a prosperidade verdadeira não é um acúmulo egoísta, mas uma troca contínua de bênçãos que engrandece a todos. E é essa base que nos leva a refletir sobre a prudência e economia. Prudência, economia e diversificação. Provérbios 21:20, Eclesiastes 11:2, Provérbios 6:6-8. Ser prudente com o que se tem é um dos maiores segredos para construir uma vida financeira sólida e duradoura. Provérbios 21:20 diz: Na casa do sábio há tesouro precioso e azeite, mas o insensato tudo devora. Isso mostra claramente que a sabedoria financeira passa pelo controle dos gastos e pelo hábito de guardar recursos para os tempos de necessidade. Não é uma questão de mesquinharia, mas de inteligência e preparo. A Bíblia usa o exemplo da formiga em Provérbios 6:6-8 para nos ensinar a importância da economia e do planejamento. A formiga trabalha no verão, armazena comida e se prepara para o inverno, sem depender da sorte ou do acaso. Essa atitude demonstra maturidade e responsabilidade, que são fundamentais para quem deseja prosperar. Aplicar esse princípio pode ser tão simples quanto criar uma reserva financeira de emergência ou diversificar investimentos. Em Eclesiastes 11:2, somos orientados a repartir com 7 e ainda até com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. Esse versículo aponta para a importância da diversificação, que na prática significa não colocar todos os recursos em um único lugar, evitando riscos desnecessários. Hoje, isso pode ser interpretado como investir em diferentes ativos, aplicar em poupança, fundos, imóveis ou até mesmo em capacitação pessoal. Praticar a prudência também envolve estabelecer prioridades claras e evitar o consumismo desenfreado, que é uma das maiores causas do desequilíbrio financeiro. Um exemplo prático é fazer uma lista de desejos e necessidades, revisando-a antes de cada compra para garantir que o gasto seja realmente necessário. Essa disciplina ajuda a controlar as finanças e mantém o foco em objetivos maiores. Além disso, aprender sobre finanças pessoais, acompanhar cursos, livros como Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, e buscar aconselhamento profissional são formas eficazes de desenvolver a prudência e a capacidade de tomar decisões acertadas. A informação é uma aliada poderosa nesse processo. Quem adota esses princípios bíblicos não apenas se protege das crises, mas constrói uma base sólida para que a prosperidade se manifeste de forma sustentável. Essa postura prepara o caminho para o próximo desafio: compreender o perigo das dívidas e buscar a verdadeira liberdade financeira. O perigo das dívidas e o caminho para a liberdade financeira. Provérbios 22:7, Romanos 13:8. As dívidas são um dos maiores obstáculos para uma vida financeira saudável e para a verdadeira prosperidade. Provérbios 22:7 adverte com clareza: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Essa afirmação nos revela a perda de liberdade que o endividamento traz, tornando a pessoa refém das obrigações e, muitas vezes, presa em um ciclo difícil de romper. Na prática, viver endividado gera ansiedade, limita escolhas e compromete a paz interior. A Bíblia, porém, nos incentiva a agir com sabedoria e disciplina, buscando a restauração financeira. Romanos 13:8 reforça esse princípio ao afirmar: não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Isso mostra que a única dívida aceitável é a do amor, e que devemos buscar o equilíbrio financeiro para viver sem fardos. Para quem já está em dívida, o caminho é buscar o controle das finanças com urgência, renegociar condições, evitar novas dívidas e estabelecer um planejamento rigoroso para pagar os débitos existentes. É um processo que exige coragem e determinação, mas que traz liberdade e alívio. Um bom passo inicial pode ser a elaboração de um orçamento detalhado e a priorização dos pagamentos.
Além disso, cultivar hábitos de consumo conscientes e evitar o consumismo é essencial para não repetir o ciclo de endividamento. Buscar educação financeira, ler livros como Os Segredos da Mente Milionária de T. Harv Eker e participar de workshops pode fortalecer a disciplina necessária para a mudança. O processo de sair das dívidas é também uma oportunidade para fortalecer a fé, confiar na provisão divina e aprender a administrar com sabedoria o que Deus já tem confiado. É um convite para viver uma vida mais simples, organizada e centrada em princípios eternos. Com a liberdade financeira recuperada, a pessoa pode voltar a focar no crescimento e na construção de um patrimônio sólido, o que será tema do próximo tópico, onde falaremos sobre o valor do trabalho diligente e da excelência. Trabalho diligente e excelência como forma de adoração. Provérbios 10:4, Colossenses 3:23. O trabalho é muito mais do que uma simples obrigação. É uma oportunidade de expressar fé, caráter e dedicação. Provérbios 10:4 afirma: mãos preguiçosas empobrecem, mas mãos diligentes enriquecem. Essa passagem mostra que o esforço constante, aliado à disciplina, é fundamental para construir uma vida próspera. Trabalhar com zelo e responsabilidade é um ato que honra a Deus e fortalece a alma. No Novo Testamento, Paulo orienta em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Essa instrução eleva o trabalho a uma dimensão espiritual, mostrando que cada tarefa realizada com excelência é uma forma de adoração. Essa visão transforma a rotina, motivando a buscar qualidade e integridade em tudo o que fazemos. Para aplicar isso na prática, a pessoa pode focar em desenvolver habilidades, investir em educação continuada e manter uma postura ética no ambiente de trabalho. Cursos técnicos, leituras sobre desenvolvimento pessoal e networking são ferramentas que fortalecem essa caminhada. A busca pela excelência abre portas e atrai oportunidades alinhadas com o propósito divino. Além disso, trabalhar com dedicação também é um testemunho para os outros, refletindo a fé na vida diária. O comprometimento e a honestidade no que se faz atraem respeito e confiança, ingredientes essenciais para o crescimento profissional e financeiro. Essa atitude faz a diferença em qualquer área de atuação. É importante lembrar que a excelência não exige perfeição absoluta, mas sim o empenho sincero para fazer o melhor possível. Essa postura traz satisfação pessoal e faz com que as bênçãos fluam naturalmente, fortalecendo a autoestima e a relação com Deus. A qualidade do trabalho é reflexo da qualidade do coração. Ao encararmos o trabalho como serviço a Deus, conseguimos superar dificuldades com perseverança e encontrar significado em cada desafio. Isso fortalece a fé e cria uma base sólida para o sucesso que transcende o material. É a fé em ação que transforma o comum em extraordinário. E esse esforço dedicado se torna ainda mais valioso quando acompanhado de fé, paciência e perseverança, tema que abordaremos a seguir para completar esse ciclo de prosperidade. Fé, paciência e perseverança no caminho da prosperidade. Hebreus 11:1, Tiago 1:4, Gálatas 6:9. A jornada rumo à prosperidade, especialmente aquela fundamentada na fé bíblica, exige não apenas trabalho e sabedoria, mas uma firme aliança com a paciência e a perseverança. Hebreus 11:1 define fé como a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Essa confiança em Deus mesmo diante da invisibilidade dos resultados é o que sustenta o caminhar quando os frutos ainda não aparecem. Tiago 1:4 acrescenta que a paciência deve completar sua obra para que sejamos perfeitos e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Ou seja, a paciência é o ingrediente que amadurece a bênção, que prepara o terreno para uma colheita duradoura e completa, sem atalhos ou soluções temporárias.
Saber esperar no tempo certo de Deus é um ato de fé que requer coragem e disciplina. Gálatas 6:9 nos encoraja a não desanimar no fazer o bem, pois, a seu tempo, ceifaremos, se não desfalecermos. Muitas vezes, a ansiedade pode levar ao abandono dos princípios divinos ou a decisões impulsivas. Porém, é justamente a persistência que garante a chegada da colheita prometida. Essa perseverança reflete a maturidade espiritual e a confiança na soberania de Deus. Na prática, essa combinação pode ser aplicada ao manter-se firme em hábitos saudáveis, como investir regularmente, continuar estudando e administrando os recursos com sabedoria, mesmo quando as dificuldades parecem grandes. Um exemplo concreto é continuar pagando dívidas ou economizando em tempos apertados, sabendo que cada passo conta. Além disso, a paciência ajuda a lidar com os obstáculos inevitáveis da vida, fortalecendo a resiliência e evitando o desânimo. Desenvolver essa virtude pode ser feito por meio da oração constante, meditação na palavra e apoio em comunidade, onde o encorajamento mútuo mantém a chama da esperança acesa. Essa fé que persevera, aliada à paciência, que mantém o coração firme no propósito divino, mesmo quando as provas insistem. Esse alinhamento fortalece a confiança para avançar sem medo e nos prepara para experimentar o poder ilimitado de Deus. Contentamento, o segredo para a paz e prosperidade duradoura. Filipenses 4:11-13, 1 Timóteo 6:6-7. Aprender a viver com contentamento é uma das maiores lições que a Bíblia nos oferece para uma vida próspera e cheia de paz. Paulo, em Filipenses 4:11-13, compartilha sua experiência. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa postura é uma escolha consciente que traz equilíbrio emocional, afastando a ansiedade e o desejo insaciável por mais. O perigo da inveja e da comparação está muito presente em nosso mundo moderno, onde somos constantemente bombardeados por imagens de sucesso e consumo. Essa pressão pode gerar frustração e descontentamento, que enfraquecem a fé e dificultam a gestão financeira saudável. Contentar-se com o que Deus nos dá é reconhecer que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas na satisfação com a vida que Ele nos concede. Em 1 Timóteo 6:6-7, somos lembrados de que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Essa reflexão traz humildade e a consciência de que nossa jornada financeira é temporária e que o foco deve estar em viver com propósito e responsabilidade. Na prática, cultivar o contentamento pode ser tão simples quanto agradecer diariamente pelas conquistas, pequenas ou grandes, e valorizar o que já se tem, evitar o consumismo desenfreado e buscar objetivos alinhados com valores espirituais ajuda a fortalecer essa atitude. Livros como A Arte da Simplicidade, de Dominique Leroux, podem ser ótimos aliados para quem quer desenvolver essa virtude. Além disso, o contentamento libera energia mental e emocional para focar em estratégias que realmente fazem a diferença na vida financeira, sem o peso da insatisfação constante. Essa paz interior é fundamental para tomar decisões sábias, planejar o futuro e desfrutar das bênçãos presentes. Quando o coração está contente, o medo da falta diminui e a pessoa passa a investir na construção de uma riqueza duradoura, que não se baseia em ganhos rápidos ou ilusórios, mas em valores sólidos e fé. Essa transformação prepara o caminho para pensar no legado que deixamos. Legado e bênção para as próximas gerações. Provérbios 13:22, Deuteronômio 8:18, Salmo 112, 1-3. Construir um legado é uma das maiores responsabilidades e bênçãos que alguém pode deixar para os seus filhos e netos.
Provérbios 13:22 nos lembra que o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos, ressaltando que a prosperidade verdadeira transcende a nossa geração e impacta positivamente o futuro. Essa perspectiva nos convida a agir com sabedoria e generosidade, pensando no bem-estar duradouro da família. Deuteronômio 8:18 ressalta que é Deus quem nos dá a capacidade para produzir riqueza e que esse poder deve ser usado com responsabilidade para edificar as próximas gerações. Reconhecer isso é fundamental para administrar com propósito, evitando o egoísmo e focando no crescimento sustentável e na transmissão de valores que promovem prosperidade espiritual e material. O Salmo 112:3 complementa dizendo que aquele que teme ao Senhor será abençoado, terá descendência próspera e sua justiça permanecerá para sempre. Assim, um legado fiel combina riqueza material com integridade e fé, influenciando positivamente a vida das gerações futuras e perpetuando o propósito de Deus em nossas famílias. Na prática, isso significa educar financeiramente os filhos, ensinar-lhes valores como o trabalho, a generosidade, a responsabilidade e a fé. Um exemplo prático é criar hábitos saudáveis desde cedo, como guardar parte da mesada, participar de projetos sociais e cultivar a gratidão. Esse preparo é essencial para que eles possam administrar bem os recursos que receberão. Além disso, pensar em legado inclui investir em bens duráveis, como imóveis, educação e capacitação, que garantem segurança e oportunidades. Também é importante cultivar um ambiente familiar que valorize o diálogo, a fé e o compromisso com Deus, fortalecendo os laços que sustentam a prosperidade espiritual. Construir um legado sólido exige planejamento, disciplina e a convicção de que o que fazemos hoje reverbera no amanhã. Essa visão amplia nosso propósito, nos faz agir com mais responsabilidade e nos motiva a viver com propósito eterno, honrando a Deus em todas as áreas da vida. E para crescer de forma plena, não podemos esquecer da importância das parcerias e dos relacionamentos, tema fundamental que exploraremos a seguir, pois ninguém prospera sozinho. A importância das parcerias e relacionamentos para prosperar. Eclesiastes 4:9, Provérbios 27:17, Lucas 6:31. Prosperar verdadeiramente envolve mais do que apenas esforço individual. É preciso reconhecer a força das parcerias e dos relacionamentos saudáveis. Eclesiastes 4:9 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Isso revela que a cooperação e o apoio mútuo multiplicam os resultados, trazendo segurança e crescimento. Provérbios 27:17 complementa dizendo: como o ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Ou seja, relacionamentos verdadeiros são como instrumentos de aprimoramento que desafiam, inspiram e elevam a nossa capacidade. Estar rodeado de pessoas com valores semelhantes fortalece nossa fé e motiva a buscar excelência. Na prática, cultivar boas parcerias pode incluir participar de grupos de estudo bíblico, comunidades de apoio financeiro ou até mesmo sociedades em negócios que compartilhem princípios cristãos. A troca de experiências e o suporte mútuo são fundamentais para superar desafios e aproveitar oportunidades. Além disso, Lucas 6:31 nos ensina a regra de ouro: façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Essa reciprocidade cria um ciclo de generosidade, confiança e respeito, que são a base para relações duradouras e frutíferas. Isso vale tanto para amizades quanto para relacionamentos profissionais. Construir uma rede sólida de relacionamentos também ajuda a manter o foco nos valores essenciais, evitando que a busca por prosperidade se torne egoísta ou solitária. Ao se cercar de pessoas que inspiram e apoiam, o caminho fica mais leve e promissor. É importante investir tempo e esforço para cultivar essas conexões,
demonstrando interesse genuíno e disposição para ajudar. Relacionamentos fortes são uma das maiores riquezas que podemos ter, pois refletem o amor e a comunhão que Deus deseja para nós. E com essa base de parcerias sólidas, a pessoa está pronta para entender a importância de não fazer da riqueza um ídolo, tema essencial para manter o equilíbrio espiritual. Evitar a idolatria da riqueza e viver para o propósito eterno. Mateus 6, 19, 21. A busca pela prosperidade deve sempre estar alinhada com um propósito maior, pois a Bíblia adverte contra a idolatria da riqueza, que pode nos afastar de Deus e do verdadeiro sentido da vida. Em Mateus 6, 19 e 21, Jesus nos orienta: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essa passagem nos chama a refletir sobre onde colocamos nosso foco e dedicação. A riqueza, quando colocada como fim em si mesma, torna-se um ídolo, desviando nosso coração e energia para algo passageiro e instável. Em contrapartida, usar os recursos para abençoar os outros, promover o bem e avançar o reino de Deus é uma forma de acumular tesouros eternos que não se perdem. Essa perspectiva transforma a forma como vemos o dinheiro, enxergando-o como ferramenta para um legado espiritual. Praticar essa visão na vida cotidiana envolve tomar decisões financeiras e de consumo que estejam alinhadas com valores eternos. Por exemplo, priorizar doações, investir em projetos sociais e educacionais e evitar excessos que alimentem o egoísmo e a ganância. Essas escolhas demonstram um coração comprometido com o propósito divino. Além disso, é essencial cultivar uma vida espiritual rica, que sustente a caminhada financeira e mantenha o equilíbrio entre as necessidades materiais e a busca pelo reino de Deus. A oração, o estudo bíblico e a comunhão com a comunidade fortalecem esse compromisso e evitam desvios. Quando a pessoa coloca Deus em primeiro lugar, o dinheiro perde o poder de controlar suas emoções e decisões. Isso traz liberdade para administrar os bens com sabedoria, sem medo ou ansiedade, sabendo que a verdadeira riqueza está em viver para o eterno. Essa consciência ajuda a manter o foco no que realmente importa, gerando paz e satisfação duradouras, mesmo em meio a desafios financeiros. E com essa base sólida, a pessoa está pronta para aplicar hoje mesmo os segredos bíblicos da prosperidade com propósito. Como aplicar hoje os segredos bíblicos para prosperar com propósito? Chegamos a um momento crucial. Aplicar na prática tudo o que aprendemos sobre a prosperidade segundo a Bíblia. O primeiro passo é reconhecer que a verdadeira riqueza começa no coração, na mente e na atitude. É hora de substituir medos por fé, incertezas por planejamento e egoísmo por generosidade. Você está pronto para dar esse passo transformador? A vida financeira alinhada com Deus exige compromisso diário. Comece definindo metas claras, administrando seus recursos com responsabilidade e cultivando a disciplina para manter seus planos em ação. Procure estar cercado de pessoas que inspiram e fortalecem sua caminhada e mantenha-se firme na confiança de que Deus é seu provedor. Como você tem falado sobre suas finanças? Quais palavras tem escolhido para moldar sua realidade? Lembre-se do poder da fala e das declarações de fé que podem abrir portas inimagináveis. Quais atitudes você pode mudar hoje para que sua vida financeira reflita a sabedoria divina? Este é um convite para você refletir. Onde está seu coração? O que tem colocado como prioridade? O dinheiro deve servir a um propósito maior e não ser um fim em si mesmo. Como você pode usar seus recursos para abençoar sua família, sua comunidade e contribuir para o reino de Deus? Agora, imagine sua vida daqui a 5 anos. Quais mudanças você deseja ver?
Que hábitos precisa cultivar hoje para chegar lá? O que está disposto a transformar em sua mente e ações para alcançar a prosperidade duradoura e com propósito? Se você está pronto para essa jornada, inscreva-se no canal para continuar aprendendo, compartilhando e crescendo nessa caminhada de fé e prosperidade. Ative as notificações para não perder os próximos conteúdos que vão ajudar você a viver plenamente a abundância que Deus preparou. E então, qual será seu próximo passo? Que tal começar agora mesmo aplicando um dos segredos bíblicos que descobrimos juntos? Compartilhe aqui nos comentários suas ideias, dúvidas ou experiências. Sua participação é fundamental para fortalecer nossa comunidade.